muitas das vezes articula com as próprias associações que já existem, mas construindo sempre aquilo que nós chamamos uma rede comunitária. Não é criar coisas novas, é potenciar muito do que já existe e, por outro lado, ser facilitadora do conhecimento, às vezes, das próprias, da lei também, os costumes e tradições. Eu tinha agora um exemplo muito engraçado. Por exemplo, existe uma mesquita, a mesquita funciona, imagina, funciona às 10 ou às 11, e as pessoas não entram na mesquita calçadas, têm que se descalçar e colocam os sapatos cá fora. Agora, se aquele cá fora for à frente da garagem do senhor que tem que ir trabalhar e tem que passar lá para dentro, nós temos que, de alguma maneira, encontrar aqui uma maneira de as duas situações poderem conviver. Uns perceberem que na mesquita se entra descalço, os outros perceberem que a senhora tem que entrar para trabalhar. Ou seja, são pequeninas coisas, mas que se nós passamos, percebemos onde é que está depois aquilo que incomoda. Não é? E eu acho que se eu estiver dentro do gabinete eu não vou saber isso. Agora, se eu estiver na rua, eu vou perceber e vou ser facilitadora da comunicação destas duas coisas que se calhar se resolvem tão simplesmente percebendo uns e outros o que é que está a acontecer. Sim, é uma questão de diálogo, muitas vezes, que falta, né? Sem dúvida, o diálogo, o feedback, o diálogo, o diálogo acaba por ser a grande mais-valia para todos os processos de inclusão. É o diálogo. O dar-me a conhecer e o de alguma forma também querer conhecer. São duas coisas que eu acho que são fundamentais. E aqui beneficiamos de eu também ser psicóloga e pensar estas coisas. Sim, pode ser essa mediadora, né, fazer esse papel, muitas vezes. A senhora tem falado muito da questão dos espaços de convivência, né, de tentar priorizar essa questão. Queria também saber sobre o comércio local, né, o que a senhora tem em mente para tentar dinamizar o comércio, reerguer esse setor que foi tão afetado pela pandemia, algo que possa fazer para ajudar os pequenos produtores, pequenos comerciantes que agora têm que lidar, né, com os prejuízos desse período atípico que nós estamos vivendo? Sendo a junta de freguesia uma porta de entrada, temos de imediato, e está no nosso programa, a criação de um gabinete de apoio ao empresário, onde, de alguma forma, se o empresário pode saber tudo o que está a acontecer, a que é que ele pode recorrer, quer de apoios, quer de isto, a nível de toda esta vivência que as pessoas tiveram, não é? E que vai ter e tem, neste momento já tem um impacto e é capaz de se prolongar aqui no tempo. Por outro lado, este é importantíssimo, não menos importante, o voltarmos a estar na rua, não é? Porque os comerciantes também sabem o que é que eles precisam para revitalizar a sua rua, o que é preciso, e ouvi-los, que foi o que nós fizemos e temos estado a fazê-lo. Uma das coisas que a percepção da segurança, por exemplo, para eles é um tema muito importante. Depois o revitalizar, ou seja, criar sei lá, imagina a dinamização das montras ou a dinamização para além, isto, volto a dizer, para além da co-construção das soluções que eu possa estar aqui a dizer, devem ser feitas rua a rua, bairro a bairro, porque os comércios são diferentes em cada uma destas localidades, porque Algueirão, Mem Martins e Mercês, apesar de tudo, são muito grandes, cresceram imenso nos últimos anos e foi um crescimento que eu diria nos últimos 20 anos muito exponencial que não foi acompanhado, ou seja, é preciso voltarmos também aqui a ajudar e a apoiar a que se pense em novas formas de que este comércio possa chamar pessoas, porque ele não se faz sem chamar fregueses. E para além do gabinete é muito esta proximidade na rua e com eles encontrar resposta. E uma das causas, pelo que a senhora falou, que tem ouvido, é a questão da segurança pública, né? É um dos medos, digamos, dos comerciantes. E, na sua opinião, o que poderia se fazer para prevenir esse sentimento de insegurança na população? Qual a sua ideia em relação a isso? No fundo, é assim, nós, para termos percepção de segurança, de alguma maneira, e aqui é um programa que com a Junta e com o próprio programa que está proposto até pela coligação pela autarquia, pela coligação para a autarquia, tem a ver com quer os processos de vigilância, quer com a questão da iluminação dos sítios onde o comércio se faz, quer com o policiamento, muitas das vezes até da polícia municipal, ou seja, temos uma proximidade e paralelamente a tudo isto, começando cá atrás, mesmo com as próprias comunidades, perguntar-lhes
de que é que têm medo? Porque a questão do medo é uma questão que tem que ir sendo aferida. Nós, sem avaliar, não podemos intervir. Ou seja, é preciso ter a percepção que se eu tenho um espaço que está todo grafitado, mas grafitado não com sentido, grafitado com... eu agora tenho brincado eu tenho brincado com o T-Boy, que tem a ver com qualquer parede, seja ela de uma casa, seja ela da montra de um espaço comercial, se assina. É este tipo de coisas não nos traz uma percepção de segurança. Traz-nos uma percepção de que os nossos espaços, não é, acabam por ser vandalizados. Um espaço que está sujo não me traz uma percepção de segurança. Um espaço e isto acaba por ter que ser uma reivindicação que a Junta tem que fazer. Então, tudo passa por esse canal de comunicação direto com a população. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. E depois pelos espaços da cidadania que nós temos nas escolas. As escolas hoje em dia, o sítio onde estão todas as pessoas, a nossa escola é obrigatória entre os 6 e os 18 anos, nas escolas está toda a gente. Então, por que não apostar e apoiar todas aquelas disciplinas de cidadania em que é suposto que também se perceba porque é que é importante preservar estes espaços? Porque é que é importante o apoio, por exemplo, ao voto? Nós neste momento temos imensos jovens que não vão votar. A percepção que nós temos na rua, e nós precisamos que as pessoas percebam porque é que é importante o voto. Porque se eu não voto, não me torno participante de uma tomada de decisão. Falta esse sentimento, talvez, de coletividade, né? Da importância de se envolver. E estas eleições estamos a fazer para a nossa comunidade, para a nossa terra. E se nós queremos, por exemplo, se quero a mudança, se eu não for votar, manteremos. Mas talvez isso também passe por aquilo que nós comentamos da falta de sentimento de pertencimento, né, de acolhimento. Então, muitas pessoas são desacreditadas mesmo, né, perdem um pouco a esperança de que as coisas podem ser diferentes e acabam não se envolvendo tanto quanto poderiam. Sim, por isso é que aquilo que acho é, se nós conseguirmos que as pessoas percebam que também fazem parte da solução, fazendo parte da solução quando votam, fazendo parte da solução das assembleias de freguesia, dirigindo-se às próprias assembleias de freguesia, porque estamos a falar aqui a um nível de proximidade. A junta de freguesia é um nível de proximidade, onde eu posso, devo e pôr os meus problemas. E tem que haver espaço para que as pessoas possam pôr os seus problemas. Sim, e terem resposta, né, para eles. A resposta é uma das questões que eu acho que muitas das vezes, e nós tivemos isto aqui, por exemplo, havia alguns elementos da equipa que utilizaram o Sintra Resolve, e o Sintra não resolveu. Não só não resolveu, como também não dá resposta. Não dá resposta, não pode acontecer. Sim, porque se há um espaço de reivindicação, mas essa reivindicação não é ouvida, ou não há uma resposta como se espera, também isso desestimula um pouco as pessoas, né? Na psicologia nós chamamos de escuta, ou seja, o presidente de junta não pode ir para a rua ouvir. O presidente da junta e a sua equipa, porque não é só o presidente da junta, eu estou aqui a falar, representando uma equipa, tem que ir escutar. E escutar é com todos os sentidos. Porque se eu vou e estou lá, não resolve. É importante a escuta, é importante para que depois acompanhar na resposta. Nós, quando falamos naquele gabinete de proximidade, como primeira porta da administração pública, não é só o receber, é saber. Então, e a marcação foi feita, não foi feita, porquê é que não foi feita? Por exemplo, de um serviço que é necessário. As dificuldades que nós sabemos existirem para uma marcação, por exemplo, do CEF, que aqui nos interessam tanto, não é? É muito difícil. As marcações são daqui a 6 meses. Ora, daqui a 6 meses é muito tempo. E nós precisamos também de reivindicar depois junto às instituições como é que é, o que é que nós podemos apoiar, como é que nós podemos ajudar a que as coisas sejam pelo menos acompanhadas. Não resposta não pode acontecer. Embora o silêncio focar na resolução do problema, né? Embora o silêncio seja uma não resposta. E quando não há uma resposta, é também ela uma resposta. Mas não é essa que nós queremos. Sim. Outro tema também que eu queria tocar, a recolha de lixo e limpeza urbana.
A senhora até já citou aqui, eu acho que estamos alinhadas em relação às principais necessidades, né, da comunidade. Como é que a senhora vê, então, o trabalho da atual gestão e o que faria de diferente para melhorar o problema do acúmulo de lixo na freguesia? Ai, eu quase que me apetecia dizer, olha, tenho que fazer tudo, Uhum. mas não é assim. Uh, não faz sentido. Não faz sentido que este sistema que hoje é utilizado como sistema de recolha funcione desta forma. Não faz sentido eu própria sentir repulsa em dirigir-me aos ecopontos, porque os ecopontos estão sujos. E se estão sujos, aqui nós podemos, por um lado, a questão de que todos nós somos responsáveis pelo cuidar das coisas que pertencem a todos, mas tem que haver a recolha regular e sistemática. Não pode acontecer, como nós vemos, os ecopontos cheios, e depois pedimos à população para reciclar. Isto há um dia, isto há dois. Dizia alguém da nossa equipa que quando pede para recolher os monos nós telefonamos e dizem-nos uma data. E a pessoa pediu e 2 dias, não foi no dia combinado, não foi no dia seguinte, isto não pode acontecer. Isto são coisas que não podem, não devem acontecer. Podem que acontecem, mas não devem. Por isso tem que ser repensado o sistema de recolha, tem que ser os serviços que o promovem, têm que se responsabilizar e percebemos que contratos estão para poderem ser depois responsabilizadas as empresas que estão neste momento responsáveis pela recolha, como é que isto foi contratualizado. Agora, que não está a funcionar, neste momento é o que nós observamos, é o que nós sentimos, é o que a população nos relata todos os dias, seja em Algueirão, seja em Mim Martins, seja nas Mercedes. Isto significa que não está a resultar. Depois, a localização dos próprios ecopontos, sejam ecopontos, sejam os lixos generalistas, porque muitas das vezes eles estão colocados em sítios, descobrimos uns nas Mercedes, estavam colocados em sítio que é uma curva da estrada. Obviamente que havendo um acidente aquilo correu tudo menos bem. Ou seja, há aqui coisas que têm que ser repensadas. Não estão a correr bem. Uhum. A limpeza regular também dos parques infantis, ou os parques que nós temos, também tem que ser repensado, porque não está a correr bem, também não está a funcionar. Por outro lado, também temos outras coisas que são espaços que são espaços comuns de todos, vimos uns que tinham uns arbustos e que por baixo dos arbustos, os arbustos picavam e por baixo dos arbustos aquilo era uma lixeira, era lixo. Isto depois não é um problema que depois é um problema de saúde pública, não é? E temos que cuidar da nossa freguesia para depois também irmos trabalhando com as pessoas que elas também tenham prazer em manter. Uhum. Certo. Nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, Obrigada. eu sei que é curto. Tem mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar antes de Olha, encerrarmos? acho que como isto ainda vai passar, antes das eleições é apelar ao voto. Não fique em casa. E se achar que as nossas propostas lhe interessam e que fazem sentido, dia 26, dê-nos o vosso voto de confiança e depois puxem-nos as orelhas, como nós temos dito. Tá certo. E tem algum lugar que a gente possa conhecer melhor as propostas, aprofundar um pouco nesses assuntos? Bem, nós temos o folheto que tem vindo a ser distribuído e depois temos um site e o site aqui do Facebook e o logotipo. Eu se calhar depois envio para poder também difundir, está bem? Tá, então tá nas redes sociais e no site da Sim, coligação. sim. Tá bom. Bom, queria agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade de conversar conosco hoje, desejar uma boa sorte na campanha e até a próxima. Muito obrigada, um bom dia, obrigada.